fazer um teste aqui. Cadê? Teste de som, em nome de Jesus. Não aguento mais. E aí, galerinha do mal, aqui quem humildemente vos fala é o Porrique e hoje orgulhosamente vos trago mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um tutorial, na verdade, ensinando a usar o Radeon Relive, tá? Para aparecer as métricas do lado para vocês poderem acompanhar o desempenho do PC. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu tentei fazer esse vídeo várias vezes. Eu tava tendo aquele probleminha no microfone com a interferência. Qualquer dia também eu ajudo vocês a resolver esse problema. Quem tiver tendo problema com um chiado no microfone, um ruído nos 60 Hz do microfone, eu ajudo vocês também a resolver esse problema, que é um problema de estática, né? Mas o problema de hoje não é esse. O problema de hoje é pra aparecer, por exemplo, em jogos como Raging 2, como Destiny 2, aparecer... Nossa, por que aparece tanto 2 assim, velho? Ajudar a aparecer as métricas, né? O que são as métricas? Quando a gente usa o MSI Afterburner, aparece no canto da tela as opções a porcentagem de uso da CPU, da GPU, do processador, etc. Bom, vou ensinar vocês como usar agora o Radeon Relive. Aqui na área de trabalho, vocês vão apertar com o botão esquerdo do mouse e clicar em configurações do Radeon. Ele também aparece aqui na barra de tarefas, tá, galera? Abrindo isso, a gente vai aqui na aba Relive e altera o botãozinho que tiver aqui, tecla rápida, alternar barra de ferramentas, para a gente ter acesso à barra de ferramentas. De padrão não veio esse Ctrl Alt P, eu coloquei pro meu uso isso aqui, tá bom? Eu não sei qual que vem padrão mais porque já faz tempo. Porém, de padrão é assim que vocês vão alterar. Feito isso, vocês vão fechar e usar a tecla que vocês acabaram de adicionar. A gente tem aqui opções do Relive para gravar, para quem faz vídeo para o YouTube, para transmitir, para quem faz live, mas não são essas opções que interessam pra gente, tá? As opções que interessam estão aqui na aba Desempenho. Clicando na aba Desempenho, a gente tem opções de métricas. Aí a gente clica em Mostrar métricas e a mágica tá feita, aparece as métricas do lado esquerdo. Mas não é só isso, tá? A gente pode definir o intervalo de atualização das métricas. A gente também pode colocar para exibir no vídeo, né? De padrão ela vem oculta nos vídeos do Relive da AMD, mas você pode nas suas lives, mas você pode mostrar as métricas também se você quiser, tá? O que mais tem aqui? Deixa eu diminuir para não confundir vocês. A gente pode selecionar que métricas serão exibidas, tá? FPS é importante utilizar. Utilização da GPU é importante para você saber se está tendo algum gargalo. Clock do mecanismo da GPU também é importante porque é o clock do chip gráfico. Clock de memória não importa porque é 880 memória, ou ela vai estar em baixo uso ou ela vai estar em alto uso. Temperatura da GPU aí importa porque altas temperaturas fazem o down clock. Energia da GPU pouco importa também. Velocidade da ventoinha, caguei. Utilização da CPU, importante, tá, também pra gente identificar gargalos, tá? Vamos dizer que você tá aí jogando, seu processador tá sempre acima dos 90% e a placa de vídeo chegando no 0, tá 100%, aí chega a 0, fica abaixo dos 80%, aí tem um gargalo no seu processamento, é hora de pensar em fazer um overclock, é hora de pensar em jogar mais carga de trabalho para GPU, aumentando a resolução, etc. e tal, beleza? Utilização de VRAM também é importante estar exibindo na tela para vocês. Por quê? Porque a quantidade de memória de vídeo é o que não vai afetar o seu desempenho em si, mas você vai saber quanto de carga de trabalho você está jogando para GPU. Por exemplo, você tem uma placa de vídeo de 4 GB de RAM como a minha, e você está jogando em Full HD, você vai acompanhar se ele está sendo usado os 4 GB de VRAM, se está muito próximo desse limite. Passar desse limite sempre vai causar gargalos, tá? Sempre vai atrasar a comunicação do chip gráfico com a memória e vai causar alguma perda de desempenho. Então é importante você não ultrapassar a quantidade de VRAM que você tem de memória de vídeo.
A utilização da RAM do sistema também é importantíssimo. Na minha época 4 GB eram mais do que suficiente para você estar jogando. Hoje 8 GB são suficiente, porém alguns jogos já em 2019 pedem 16 GB de RAM, tá? De memória RAM, uma memória randômica, então é necessário sim acompanhar a porcentagem de uso. Às vezes você fecha algum programa em segundo plano e pronto, seu problema tá resolvido, tá bom? O que mais? Deixa eu minimizar aqui. Você pode definir se você quer que elas estejam no lado esquerdo, no lado direito, no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo. Você pode definir um local personalizado para elas. E você também pode tá definindo a transparência. Você pode também definir o tamanho. Aqui eu deixo 200%, porque eu uso 900p, a resolução que eu uso na minha tela, porque meu monitor é HD. E às vezes eu faço testes em 1080p para vocês na zona lag. Então eu deixo um 200p para que vocês consigam ler de uma forma confortável as informações que estão na tela no lado esquerdo, beleza? Você também pode dividir a coluna. Aqui está no caso numa coluna vertical, mas você pode definir na horizontal, tá bom? É legal para quem acompanha o tempo inteiro o desempenho do PC. Você pode deixar embaixo na horizontal, papum, resolvido o seu problema, não vai atrapalhar muito. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Você pode definir também as cores das métricas, tá bom? De padrão vem branco, azul, magenta e o verde. Você pode colocar uma cor personalizada, mas você tem que saber o código. Eu caguei, não sei o código. Bom, gente, esse vídeo era para ser rapidinho, tá? Só para ajudar quem tivesse com alguma dúvida de desempenho de como fazer, para mostrar as métricas de porcentagem de uso da GPU, da CPU nos jogos. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, mano, se inscreve no canal, deixa seu like. Tchau e até a próxima. Fui!